Parou tudo! Porque é mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o nosso podcast da Medicina de Emergência, da Escola Paulista de Medicina, do professor Dr. Aécio Gossi. Que saudade de você, meu professor. Hoje o assunto é trauma. Vamos continuar nossa série de trauma. Eu e minha querida Amandinha. E aí, Amanda? E aí, chefinho? Bom? Tudo jóia? Tô tranquilo. Joãozinho? E aí, firme? Firme. Bom também. Ô, gente, que ser engraçado. Parece que eles estavam se cumprimentando igual humano, assim, ó. Oi, 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 oi. Fala aí, Johnny. Johnny, vou te chamar de Johnny esse episódio inteiro. Vou falar que nem mano, o episódio inteiro. Morou? Aí, seguinte, a parada de hoje é trauma. O que a gente vai discutir de trauma? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que é importante o emergencista perguntar ao APH quando chega. Chegou o SAMU, chegou o bombeiro, chegou o Joãozinho no grau lá. Se existe algum método organizado, sistematizado desse processo de coletar informações, né, de handover e handoff, do trauma em si. Conhece algum, João, que você usa? Você tem alguma sistematização de ou passar o caso para o emergencista ou de coletar o caso quando você é o médico da sala? O que eu gosto de seguir o modelo clássico, que é o modelo de XABCDE e a IMIST-AMBU, né? É o que eu costumo usar para focar a minha mente no que eu vou passar e não esquecer de nada. Legal. O IMIST-AMBU, você também, Amanda? Você gosta? Sim, ensinada desde o R1, pelo digníssimo Diego. É. Se eu não seguisse também. Eu gosto... Fala. Eu gosto porque foca a minha mente no que eu tenho que falar para não esquecer de nada, sim, sabe? Sim. A gente não combinou previamente. Eu perguntei só para ver se eles iam responder isso daí, porque se não respondesse ia ter treta nessa salinha aqui. Porque aqui na escola a gente segue um mnemônico. Existem vários. O nosso é o IMIST 3 AMBU, em que cada letrinha é algo que nós não, a literatura e nós também, né, julgamos importante de se perguntar. Naquele ambiente caótico, que você demanda fazer tudo muito rápido, tudo que é fundamental. Eu acho que vale a pena a gente comentar rapidamente sobre cada uma dessas letrinhas, o que vocês se preocupam, tal. Sobre o I, Amanda, o I é de identificação, né? Eu vou passar rapidamente as letras para quem estiver ouvindo e não conhecer, e aí depois a gente fala uma por uma. Então o I é de identificação, é do I, né? Não é AI, né? É o I para fazer tipo iPhone, iPod, iMist. É um I, né, de identificação. O M é mecanismo do trauma. O próximo I são injúrias, ou seja, as lesões que aquele trauma causou. O S são sinais vitais, tanto da cena quanto da sala. Aí vem 3 T's, né? A IMIST 3. O tratamento que já foi feito, o que já foi administrado para o paciente, quanto tempo demorou e qual foi o tipo de transporte, a estratégia de transporte. Se foi scoop and run, stop and play, se foi transporte aéreo, se foi terrestre, etc. E depois, fala, Amandinha. Não, lembrando que o T do tempo são 2 tempos, Exato. né? O tempo que aconteceu o acidente mesmo, o tempo que o paciente ficou lá sem o pré-hospitalar e o pré-hospitalar até chegar no hospital. Isso, perfeito. Todo o tempo decorrido de espera, tempo quente, tempo frio, tempo de transporte ativo, tudo isso daí está nesse tempo. E depois vem o AMBU, aí AMBU mesmo, AMBO, que no ATLS é o AMPLA. O AMPLE, né, que está lá no final do ATLS. Então, a ATLS preconiza o quê? Faz todo o seu ABCDE e no final você faz a história ampla para fazer a ponte para a avaliação secundária. Que no ATLS o que era? Era alergias, líquidos ingeridos, medicações em uso e passado médico e o ambiente, o environment. Mas pare para pensar comigo, né? Vocês vão concordar. Qual que é o sentido de eu descobrir que o paciente é alérgico a algo quando eu já administrei as coisas? Uhum. Qual que é o sentido de eu descobrir que ele é cirrótico, fecha positivo, ou que ele é coagulopata, uma marevan, quando eu já... É só para você saber o que você vai colocar na DO que você não vai fazer. Exatamente. Então, sabidamente, nós, e a gente concorda com a literatura nesse aspecto, antecipou no tempo o AMBU. E não chamou de AMPA para você não se confundir, então mudou o nome, né? E o que é o AMBU? O A são as alergias fundamentais, você administra antibiótico profilático, etc. O M são as medicações em uso. O B é de background, de passado médico. E o O são de outros, né? Outras coisas em volta ali, né? Então, tipo, exposição à hipotermia, não pode transfundir sangue porque tem uma restrição religiosa, por aí vai. Então esse é o nosso IMIST-AMBU. Amandinha, do identificação, o que você costuma perguntar? Antes disso, Fala. Eu gosto, sempre que eu estou na sala de trauma, quando a gente vai dividir, né? Igual o ACLS, que a gente divide quem vai para cada coisa, eu também gosto de dividir as pessoas que vão para cada parte do ATLS, né? Inclusive, a gente pode fazer um episódio sobre isso depois. Pode mesmo. Eu sempre ter alguém específico para coletar a história com o pré-hospitalar. Você nomeia alguém só para ir lá coletar a história? Só. Por quê? Porque
zona, paciente chegou grave. Boa. Você vai querer você nunca vai conseguir prestar atenção em toda a parte da história. Então você vai ter que revisitar essa história durante todo o atendimento. Melhor colocar alguém lá. Exatamente. A pessoa vai repassar. O que ele falou que aconteceu lá mesmo? Qual que foi? O que encontrou na cena? Enfim. Perfeito. Muito bom. Mas da identificação, acho que o mais importante, né? Masculino e feminino. Acho que isso é muito importante. Idade, muitas vezes a gente não vai saber a idade, mas mais ou menos. Adulto jovem, adulto idoso, idoso. Sim. E principalmente isso, né? Basicamente idade isso, né? e se é gênero, né? Quando você pergunta homem e mulher, sua preocupação com o feminino é a gestação. Sim. Sempre a gente ficar atento a isso, né? E também porque mulher se submete a menos riscos, né? Então, exato. acidente homem, eu já fico pensando assim, talvez velocidade mais alta. Sem dúvida, né? Isso daqui não é uma questão de sexismo, mas todos os gráficos de energia cinética, potencial gravitacional, tudo, são muito maiores no grupo masculino do que no grupo feminino. E na idade, se a gente for pegar as curvas de morte por idade, a partir dos 54 anos de idade, dos 57, né, a casa dos 50 ali, gira em torno de 54, 50, a curva inclina drasticamente. Porque começa a ter menos reservas, as comorbidades começam a surgir. Todo o gráfico de trauma por idade você vai ver ali nos 50, dos 60, tanto que o TRIS, quando você coloca a idade, o corte que ele muda a mortalidade para mais ou para menos é o 55. Exatamente por isso. Então é importante, se você estiver diante de um grupo etário maior, espere coisas mais graves, não confie nos sinais vitais. Uma prova disso é o Shock Index, né? Como é que a gente calcula o Shock Index? É a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica, a gente usa geralmente o corte de 1. Quando é idoso, você usa o Shock Index corrigido pela idade. Então você multiplica pela idade e o corte passa a ser 50. Então veja, um Shock Index de 1 para alguém com 50 anos de idade, tá ok. A partir dos 50 anos, conforme vai aumentando a idade, você vai ficando menos rigoroso no valor do Shock Index, porque aí, como o corte da multiplicação do Shock Index pela idade é 50 para a gravidade, se eu tiver 60 anos, o Shock Index menor que 1 já é mais grave. Então você, com menos repercussão hemodinâmica, você já acha que o paciente é mais grave. Isso é bem importante também. Então ali, já na identificação, olha que legal, quanta coisa, só com 2 informações, né, que é sexo e idade, a gente já consegue pensar. Joãozinho, mecanismo de trauma, o que você pensa? O que você pergunta? Eu sempre pergunto, lógico, o que aconteceu, que se o paciente foi, se foi uma queda da própria altura, qual foi a altura que esse paciente caiu, que vai modificar meu tipo de abordagem, se esse paciente foi atropelado, se o paciente estava no veículo e bateu, o que aconteceu com esse paciente, para entender qual que é o nível de energia que foi transferido para o organismo. Legal. Alguns números que você usa para binário mesmo, a partir de tal altura eu me preocupo, a partir de tal velocidade eu me preocupo? Você tem algum número de chave aí na sua cabeça? Eu tento não me focar tanto, porque eu acho que a gente vê que existem problemas, mesmo queda da própria altura para pacientes mais idosos, quanto quedas maiores para pacientes. Sim. Mas eu sempre lembrar sempre de velocidade, que 32, né? Geralmente o pessoal fala, né? Mas eu concordo com você. Se for pegar a literatura, eles falam, né? 32 km por hora, 6 metros, a partir disso é onde começa a ter mais lesão. Mas é o que o João falou, né? Não é porque caiu de 4 metros que você não vai se preocupar, né? Sim. Algumas dicas importantes, né? Muitas vezes o pré-hospitalar não vai saber qual que era a velocidade que o paciente estava, mas ele vai saber a velocidade da via. Então a gente tem que saber a velocidade da via, que é uma via rápida, ou uma via curta, é uma avenida, é um viaduto, é uma rua de casas mesmo. Sim. Isso tudo influencia porque provavelmente ele vai estar no limite ali da velocidade. Perfeito. Você pergunta, qual que era a via? Estava numa avenida, estava numa BR, porque isso tudo faz diferença. Mecanismo ali também tamanho do carro, né? Às vezes o carro também faz diferença, assim. Foi um atropelamento, mas foi um atropelamento pelo quê? Caminhão, foi um atropelamento por um carrinho, foi um atropelamento por moto também é diferente, isso é importante. Acho que... Mas ótimo. Então... Eu acho que é interessante do mecanismo a gente sempre lembrar de uma ideia geral de quanta energia está sendo transferida, que é aquilo que você sempre fala, que é uma doença de transferência de energia, né? Trauma. O vetor é uma energia sendo transferida. Mas Desculpa. Não, informação importante. Se foi ejetado ou se não foi ejetado. Também. Se estava com cinto de segurança, como que foi encontrado ali, né? Estava com capacete, não estava com capacete. São todas informações importantes sobre o ambiente. São variáveis, né, que aumentam o risco de ter lesão, né? Sim. E dela ser grave, né? Eu gosto sempre da ideia do pessoal de lembrar que... Eu gosto da ideia de mecanismo para a gente conseguir visualizar a energia que está sendo transferida. Mas eu acho que a gente não...
tem que ficar sempre considerando que você tem que ter uma ideia da energia que foi transferida, mas considerar aquele paciente como um paciente próprio e com as suas características. Peculiaridades, claro. Eu já vi pacientes com morte imediata em queda da própria altura e pacientes que caíram de 15 metros e tinham só fraturas de extremidade. Os outliers existem, né? Os outliers eles vão existir. Não são critérios absolutos, né? Mas eu acho que é muito interessante, você entender o que aconteceu com aquele paciente, quanta energia foi transferida, mas não deixar essas informações te fecharem, engessarem. Boa. Em relação ao próximo I, que são as lesões, existem tantas lesões que já marcam elas próprias a gravidade. Então você fala assim, se eu vi tal lesão, eu já me preocupo. E existem lesões que indicam associação de lesão. Então, se eu acho tal lesão, eu procuro outra. Quer comentar aí, Amandinha? Que lesão te marca a gravidade? Você fala, nossa, se aconteceu essa lesão, eu me preocupo. Eu vou pedir tomo de corpo inteiro, por exemplo, mesmo que só tenha aquela lesão inicial. Tem algumas, né, que a Fala gente aí. pensa. O sinal do cinto de segurança, assim. Boa. Paciente. Ela fez, ou assim, ela fez com a mão, assim, um cinto de 3 pontos aqui. Eu fiz um cinto de 3 pontos. Acho que fratura de tornozelo, dos 2 tornozelos, né, o paciente caiu em pé ali. Você pensa em que aí? Lesão de coluna, né? Lesão de coluna, neuroeixo. Alguma aí, João? João? Porque a gente está falando muito só de acidente, né? Como se a gente estivesse falando só de acidente de carro. Mas se eu for pensar também tiro, se eu for pensar lesão de marca de aparelhos e tudo. O Fábio também tem outras opções. As fraturas graves, né? Tipo externo, escápula, pelve, né? São todos grandes marcadores de mortalidade, né? Fratura de ossos muito fortes, tipo fêmur. Exato. O paciente fraturou um fêmur, gente, está lá com uma fratura muita exposta. Energia. É muita energia que está ali. Os primeiros arcos costais e a clavícula, né? A clavícula, a primeira e a segunda costela, elas estão muito protegidas, elas são muito. O arco delas é muito curto, então para quebrar é muito difícil. Então, se quebrou clavícula, primeira e segunda costela, externo, escápula, que é um osso chato, pelve e fêmur, pode se preocupar que vem coisa aí. Todos os mecanismos e as lesões por ferimentos penetrantes, né, seja arma de fogo ou arma branca, são preocupantes, principalmente arma de fogo. E quanto maior o calibre, quanto maior a velocidade do projétil, mais grave, né? Então, os ferimentos por armas militares, muito mais grave que os outros. Lesão associada, você falou coisas interessantes, né? A questão do tornozelo é importante. No queimado, João, quer comentar alguma coisinha sobre a queimadura e a inalação? Como você pensa? Ou o acidente de carro e a intoxicação? Eu sempre, no caso da queimadura, sempre a questão de avaliar a via aérea, né? Esse paciente, buscar fuligem na via aérea. Às vezes você vai ter pacientes com uma via aérea pérvia ainda, imediatamente pérvia. Já tive pacientes que estavam com queimaduras importantes e com fuligem na via aérea, que conseguem conversar, estão completamente conscientes, mas tem uma piora rápida e importante da via aérea, que é um dos marcadores que a gente usa bastante para avaliar. Legal. Queimadura de face e tudo. A Amandinha sempre fala da questão do CO2, né? Do monóxido, né? Quer comentar? Sim, é porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o paciente ele vai estar exposto, né? A principal preocupação dos bombeiros, por exemplo, quando eles vão fazer, como é que chama? Estricação. Quando vão fazer estricação, chegar e ver se o carro está ligado, eles desligam o carro, puxam o freio de mão, porque são coisas que a gente não pensa, né? Tem outros tipos. Mas a lesão por monóxido, porque é muito silenciosa, você não vai saber. Paciente que foi queimado, ambiente fechado, ali também é um ambiente com muita concentração de monóxido, né? Então a gente pensa nisso. E lembrar a lesão elétrica também, ou até a lesão por FAB, FAF, tudo, não necessariamente a entrada, ela vai refletir a gravidade da lesão, né? Principalmente lesões elétricas, ou então lesão por FAF. O paciente, às vezes, tem uma entrada pequenininha, mas o estrago feito ali foi muito grande, porque a energia que foi envolvida é muito grande. O projeto tem cavitação, né, primária e secundária, e a corrente elétrica, a entrada e saída é pequena, né, mas todo o seu trajeto em tecidos de menor resistência lesa muito. Então, bem legal. Então, na letra E, a gente viu que tanto tem lesões marcadoras de gravidade, quanto de associação, para a gente procurar ativamente. Sinais vitais, a gente faz uma coleta geral. Como que você costuma trabalhar com sinais vitais? Você usa Shock Index, não usa? Quais são os valores que te preocupam de frequência, PA e Glasgow, por exemplo?
no iMist, né, a gente costuma pegar os sinais vitais do pré-hospitalar e os nossos sinais vitais também. Aham. O pré-hospitalar, ele não costuma fazer tanto sinais vitais todos, né? Muitas vezes ele não pega nem PA do paciente, porque às vezes ele preferiu trazer rápido para você, Sim. por causa do mecanismo e tudo. E eles acabam usando muito, tem presença de pulso radial, então pelo menos tem uma pressão aceitável ali, ou então tem pulso só central, já fico mais preocupada. Mas sim, na entrada a gente já monitoriza o paciente inteiro. Então, o que eu mais preocupo, né, é frequência cardíaca e PA por causa do Shock Index, que é uma medida que vai me dizer mais ou menos o que eu tenho que me preocupar mais. Frequência respiratória é algo que as pessoas não falam tanto, mas frequência respiratória fala muito pra gente sobre a gravidade do paciente. Os pacientes, às vezes, eles estão taquipneicos sem mostrar um esforço respiratório importante, mas isso já é um sinal de gravidade também. Glasgow, gente, até hoje, tá? Já sou emergencista, eu tenho muita dificuldade de falar o Glasgow, porque eu nunca calculo ele, fico fazendo assim, 4, 5, 6. Eu faço um Glasgow mental que eu vou avaliando Gestalt, todo ele. Glasgow Gestalt. Exatamente, é porque eu tenho muita dificuldade com números. Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade com números. Então eu vou fazendo e eu mesma já vou montando na minha cabeça o que é o neurológico daquele paciente. Então não adianta me perguntar Glasgow, porque eu vou mentir, provavelmente. Mas é sério. Glasgow de 18. Eu vou mentir por algum Glasgow perto. Eu vou te falar o que ele tem. Mas são os principais, né? Frequência cardíaca, PA, tempo de enchimento capilar. Legal. Pra ver microperfusão. Acho que é o principal pra gente, assim. E livedo, né? A gente expõe, já passando Legal. lá pra frente, mas ver se o paciente tem algum sinal ali de choque ectoscópico. Mas eu gostei da ideia do livedo como sinal vital. Eu acho bem interessante isso também. Eu acho que Você usa o que, eu João? costumo, quando eu tô passando mesmo, eu costumo passar no meio dos sinais, se eu vejo o livedo. O que eu uso normalmente é a mesma coisa. PA, frequência cardíaca, para calcular o choque index do paciente. Algum número que te preocupe? Se é do time 09, 1 Eu sou ou do 1.2? time 09. 09, você é do time Sou 09? do time 07. Você é do time 07? Sou. Tá. Não que vá fazer alguma coisa, mas Não, é não, porque mas talvez eu reavalie mais precoce Legal, de legal, novo. legal. Aí eu gosto para passar para o choque index, eu gosto de avaliar a frequência respiratória, em geral mais pro Gestalt mesmo da frequência respiratória, aquele de avaliar quando que eu realmente preciso contar exatamente a frequência desse paciente. Legal. Eu gosto de avaliar livedo, avaliar tudo. O que eu gosto de avaliar da pressão periférica e o tempo de enchimento capilar. Muita gente fala Pulso periférico, né? do pulso periférico de 90 milímetros de pressão. A gente sabe que não é verdade, né? Pode ser bem mais baixo do que isso. Mas o que é importante para mim é que esse cara esteja conseguindo minimamente perfundir periferia. Então, é isso que eu acabo focando melhor. E acho que tudo isso, ao longo do tempo, também é importante, né? As avaliações seriadas. Então, por exemplo, tinha pulso radial e agora não tem mais. Isso. Ou o choque em 0,8, agora virou 1, tudo também te preocupa, né? Eu gosto de passar, especialmente quando eu estou passando como pré-hospitalar, eu gosto de passar na via, no local, quando a gente avaliou o paciente, ele estava assim. Agora, durante o percurso, ele evoluiu de tal forma pelo T que a gente fez, evoluindo já para o T. Do momento que a gente pegou o paciente até agora, ele evoluiu de tal forma, no meio do caminho foram feitos esses T's. Sim, perfeito. Então, eu geralmente dou 2 sinais, né? O sinal da chegada e o sinal durante o transporte. Boa, não, acho que é importantíssimo. E aproveitando que você puxou o T, a literatura discute os 10 minutos de platina, a hora de ouro. Quais são os tempos que você acha que um emergencista tem que se preocupar? Ou não? Tempo é uma variável absoluta, quanto antes melhor? Como que você trabalha o tempo? Nossa, você puxou um tema que o João faz 5 podcasts só. Eu faria um podcast. Você falará sobre o tempo em pouco tempo, por favor. Eu sou do time Stay and Play. É mesmo? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Surpresa, Um João! momento aqui único! Trabalha no pré-hospitalar também, tá, gente? João é médico do grau. Eu sei que todo mundo é contra o Stay and Play, mas eu sou a favor totalmente do Stay and Play. Eu acho que dá para fazer muita coisa pelo paciente na cena. Acho que o momento os tempos importantes são o tempo do chamado até o tempo da chegada na cena. Quanto tempo é ideal? Aí eu considero que o mínimo possível, o menor tempo que a gente conseguir. Mas o grau, os pré-hospitalares trabalham com delta T de quanto tempo? A gente trabalha com, assim, o problema do grau é que a gente tem poucas unidades espalhadas pela cidade. A gente tem, em geral, 4 ou 5 unidades na cidade inteira para 22 milhões de habitantes, é muita gente. Nossa, é um absurdo.
Então, algumas unidades têm que correr, às vezes, 15, 20 quilômetros até chegar no paciente, o que atrapalha o nosso tempo. Mas os bombeiros têm uma regra de sair em 30 segundos. Então, do momento que você recebe uma chamada, gente, está acontecendo tal coisa em tal lugar, a gente tem que sair da base em 30 segundos. Não dá para tirar nem o uniforme, né? Não, eu fico com o uniforme o tempo todo. Mas é importante dizer que esse é o tempo que a gente recebe o chamado, tá? Não, lógico, não necessariamente é o tempo que você ligou. Não é que você ligou. A chamada ela vai ser passada, vai ser triada e tudo. Isso. E aí, quando chega na cena, você acha que dá para investir quanto tempo? Você falou que é do time Stay in Play, né? Eu sou do time Stay in Play, Se a gente for falar um tempo ideal para você chegar no acidente, eu falaria que era 8 minutos, né? Para você poder chegar, porque a gente vai estar nos 10 minutos iniciais ali da fase inicial do trauma. Eu considero, tudo considero que a gente Então, a vai... intervenção talvez seja o ideal você conseguir chegar. São os 10 na minutos de cena com 10 platina, minutos, né? sim. São 10 minutos de platina. Os 5 a 10 minutos ali para chegar na cena. Legal. E na sala de emergência, rápido também, né? Acho que não tem muito isso, né? O paciente tem que estar, pra gente da cirurgia, o paciente tem que estar entregue na UTI em 1 hora. Com tudo feito, tudo feito. Se for operar, operado. Se for embolizar, embolizado. Porque, apesar do pessoal da neuro, eu fiz até um post recente sobre isso no meu Instagram, apesar do pessoal da neuro ser muito noiado com tempo porta-tomo, tempo é neurônio, o pessoal da cardio, né, porta-agulha, porta-balão, tudo, o pessoal do trauma discute muito pouco pode isso. fazer Né? outro podcast só sobre isso, né? A gente não tem... Eu sou advogada total disso. Eu também, a gente não tem tempo porta-hemácia, a gente não fica falando, e o tempo porta-tomo, e o tempo porta-compressa, e o tempo porta-sangue do trauma. A gente não discute isso, era muito importante. Mas é um outro episódio, né? Isso é um outro episódio. Então, o tempo, acho que quanto antes melhor, né? Sim, quanto antes melhor. E o ambu é mais tranquilo de discutir, né? Alergias, o que você vê de alergia? Você vê muita alergia, Amanda, no seu dia a dia ou não? Não. Não, né? Eu rezo pra todo mundo. Ninguém tem alergia de pirona. E ninguém tem alergia a medicações vitais, né? Ketamina, propofol, etomidato e pipipi, popopó. Mas é mais raro, né? Muito mais Isso é raro. mais raro. Eu acho que talvez o que a gente tem que se preocupar é com o beta-lactâmico, numa profilaxia de fratura exposta, uma profilaxia cirúrgica, acaba que você não fica sabendo. Embora a incidência de alergia à penicilina e beta não seja tão grande. E os analgésicos, né? Se pensar que a gente usa muito morfina, acaba que a dipirona é mais na enfermaria, né? Sim. No segundo momento, mas também tem que se preocupar, né? O pessoal fala bastante de dipirona. Eu acho que existe uma questão que a gente tem que discutir, que é da questão do que realmente é Exatamente. alergia, porque tem muito paciente que tem alergia que sentir um pouco de mal-estar, ou teve uma hipotensão. Ou uma coisa para falar para todo mundo, pelo amor de Deus, gente, ninguém tem alergia de iodo. Tá? E o camarão, João? Você não tem alergia de iodo. Ninguém tem alergia de iodo. Se você tiver alergia de iodo, você é incompatível com a vida. A sua tireoide. A sua tireoide, não sei o que ela tá fazendo. Mas assim, só para colocar esse ponto que me irrita desesperadamente. Mas é isso, né? Sim. Uma coisa que a gente da cirurgia se preocupa muito é alergia ao látex, né? Porque a sim, maioria dos centros cirúrgicos, eles não são látex free. E os pacientes chegam e a gente vai, né? O contraste a gente não se preocupa tanto, né? Faz a dose lá do seu contraste e tal, e paciência, segue a vida por causa do iodo. Exatamente porque o João falou do iodo aí. Mas o látex é uma outra preocupação. A sala de emergência em geral não tem luva mais de látex, né? A maioria é silicone, né? Ou então aquela azulzinha lá, que eu esqueci o nome. Nitrílica. É vinílica, é vinil. Não, tem a vinílica e tem nitrílica. Tem as duas, né? Então são luvas não látex free, né? Mas centro cirúrgico não. Em geral, as luvas, muitos hospitais ainda trabalham com luva de látex. Mas é uma outra preocupação. Medicações. O que te preocuparia se o paciente usasse? Beta-bloqueador principal de todos. Beta-bloque é foda, Anticoagulantes. Idoso, né? Chegou idoso, você tem que pensar que ele pode usar beta-bloqueador. Beta-bloque, E anticoagulante, acho que são as principais. Anticoagulantes, né? Beta-bloqueador e anticoagulante. É bom que quase ninguém usa nenhuma das duas medicações. Hoje em dia, né, com o uso do NOA, que todo mundo usa esse... Todo A mundo gente usa. recebe muito paciente aqui com Rivaroxabana, da Sim, Bigatrana. todo mundo usa xarelto, gente. Pelo amor de Deus. É uma preocupação, né? Então a gente tem que perguntar. É o que a gente falou, tem que ser antes isso. Não adianta você perguntar isso depois que o paciente já foi inteiro avaliado, dado conduta e tal. É antes, né? Então acho que beta-bloque, porque ele subestima o shock index, a paciente não está cardíaca. E além dele não estar cardizar e causar problema no shock index, ele não consegue compensar o choque dele, Exato, né? não tem A gente resposta. tem que lembrar que o problema não é só o shock index, é porque o débito cardíaco Perfeito. ali, ele não está prejudicado, porque ele não compensa. Exatamente. E alguma outra medicação que vocês lembrem? Agora sim, não. Eu acabo me preocupando mais são essas duas. São Perfeito. as duas classes. Passado médico, alguma doença? Que vocês têm assim? Porque o que a gente na cirurgia... Gestação, lembrar, né? Gestação, sem dúvida. Acho que os idosos, a questão da demência, né? Você confundir um rebaixamento de consciência com uma demência de base.
Sim. Também é outra preocupação. A gente já teve aqui FAST positivo, só que era CIT. Então, a gente tem um ambulatório aqui do lado. Nosso ambulatório aqui é de cirróticos, né? Então, vira e mexe, vem um cirrótico que ou caiu. Quando a CIT é muito volumosa, você ainda até desconfia, né? Fala, E não, quando é isso aí é pequena? a CIT, mas quando é pequena, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, algumas doenças, algumas restrições mecânicas, tipo de coluna cervical idosa, aquela cifose, escoliose, é importante você ficar atento, porque o decúbito zero não vai ser possível, você tem que colocar um colchãozinho ali, senão você faz hiperextensão. E muitas restrições de articulação de quadril. Na hora que você vai examinar, sondar, tem paciente que não tolera aquela hiperabdução e adução do quadril e pode ter problema também. E para a gente concluir, de outros, de ambiente, tudo, o que se falarem para você fala assim, me preocupei. O que vocês levam em consideração? Etilizado, né? Boa. Como é que estava o ambiente, se teve briga antes, se, sei lá, alguém agrediu alguém, depois a pessoa foi correr e foi atropelada, acho que isso faz diferença. Histórico prévio, né? Assim, alguma coisa de, sofreu um acidente 2 dias atrás. Sim, ou sim. já teve uma cirurgia na cabeça por conta disso, já sangrou a cabeça antes. Legal. O que mais, Joãozinho? Hipotermia? Vocês... hipotermia sempre é uma das primeiras preocupações, né? Uhum. Às vezes, quando a equipe dos bombeiros chega antes da equipe de resgate do grau, eles já colocam a manta antes de qualquer coisa. Uma das primeiras coisas que a gente faz é isso. Morte na cena. E Outras mortes na cena. Acho que segurança da cena também, assim, fundamental. Se era um ambiente violento, né? Se eles tiveram que sair correndo com ele porque era insegura a cena para o pessoal ficar. Às vezes não foi feito muita coisa lá, então Boa. foi difícil. Às vezes nem o transporte, né? Não fizeram a movimentação do jeito certo também. Eu tenho que me preocupar mais com lesão de neuroeixo. Sim. Acho que mais isso, não, né? Legal, muita coisa boa. A gente poderia ficar aqui horas falando, né? Horas. A gente tem gosta muito de adora. né? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem aqui na escola até protocolo, embora não tanto usado, tipo assim, se o paciente tem antecedente de prótese de quadril, a gente pede para tomografia ser com anulação de artefatos, para não explodir. Né? Tem um monte de coisa, né? Daria pra gente discutir aqui. Mas acho que para uma noção geral pro pessoal, saber que existe um mnemônico, o IMIST 3 AMBU, é uma forma de você organizar sua coleta de história e você não ficar naquele QD HPMA, né? Que é um outro modelo, tem uma outra função, que o trauma não cabe tão bem, porque você tem que ser rápido, tem que pegar as histórias principais. A gente anota isso no prontuário e costuma usar, dá certo, eu gosto bastante. Eu adoro. Eu acho que é muito bom, especialmente para não ficar a enrolação da HPMA. O paciente refere que há 12 horas... Né? Eu acho que ainda é muito pouco usado, né? É pouco difundido. E realmente, nossa, tem hora que eu pego prontuário de trauma que eu falo, meu Deus Vai morrer, do céu. Né? O paciente morreu enquanto você fazia isso aqui. Paciente refere que foi atropelado. Foi atropelado há 40 minutos. Muito bom, né? Mais alguma coisa, Amandinha, João? Acho que não. Não? Lembrar que trauma é uma prioridade também. As pessoas acham que já morreu porque era grave. Não, a gente consegue fazer muita diferença no trauma. Muita. E quanto mais diferente a gente fizer, mais pessoas vão entender isso. Sim, né? sim, exato. E trauma é o nome da doença. Não é politrauma, não tem poliinfarto, não tem polisepse, não tem poli-AVC, não tem politrauma. Politrauma é uma outra coisa. Politrauma corporal, então, pra mim. Nossa senhora! Politrauma corporal antes. Teve acidente agora do Kaique Brito, né? E as pessoas divulgaram isso, né? Politrauma corporal. Jesus Cristo! Qual que é a outra opção de politrauma corporal? É o poliinfarto cardíaco. Mas aí, o que é o politrauma é motivo para outro podcast. Existe o conceito de politrauma, mas aí você assista ao nosso próximo episódio. Ouçam os próximos episódios, depois você vai saber o que é politrauma. Fechou? Fechou. Então, mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, o nosso podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista, professor Écio Góes. Nos siga nas redes sociais. Amandinha, onde eles podem nos encontrar? @Virei Médica é agora o meu. @Diego Adão EPM. .EPM. E o nosso, da nossa escola, né? @Emergência EPM. Ou dominado pelos nossos residentes lá, todo mundo respondendo coisas para vocês. É isso aí. Um abraço e até a próxima.